Vamos lá, presta atenção, presta atenção. Policiais de Rio de Janeiro e São Paulo fazem operação contra grupo suspeito de planejar ataques a bombas. Investigadores afirmam que o atentado foi planejado pelo Telegram e aconteceria nesta segunda-feira. Ao todo, 12 pessoas foram detidas, né, em São Paulo e outras 3 no Rio. Desce aí. Uma operação deflagrada nesta segunda-feira pela Polícia Civil de São Paulo mirou um grupo que planejava, segundo a SSP, atacar locais da Avenida Paulista com bombas caseiras e coquetel Molotov. Uma ação semelhante foi feita no Rio de Janeiro contra suspeitos de prepararem um atentado com explosivos no centro da capital fluminense. Os 2 ataques estavam previstos para acontecer na segunda-feira, de acordo com os investigadores. Os atentados eram planejados pelas redes sociais e se concentravam no grupo Telegram. Ao todo, 12 suspeitos foram detidos, 6 deles teriam posições de comando nos ataques, de acordo com a polícia, e conduzidos para prestar esclarecimentos. Os explosivos não foram encontrados. A SSP disse ainda que investiga o paradeiro dos artefatos. Um simulacro de arma foi apreendido. A Operação do Rio resultou na prisão de 3 suspeitos e no cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão em endereços da capital, na Baixada Fluminense e nos municípios de Rio das Ostras e Piraí, né? O grupo suspeito se autodenominava Geração Z. Incitava e planejava atos de violência e terrorismo, segundo a Polícia Fluminense. A chamada Geração Z é formada por pessoas nascidas em meados do fim dos anos 2000 e ao longo dos anos 2010. De acordo com a Polícia Civil, um dos investigados tem 16 anos. E ele vai ser tratado como o quê? Como um menor, tadinho do menor, né? A SSP diz ter descoberto uma cartilha compartilhada nesses grupos em que organizadores dos protestos orientavam envolvidos, que incluíam adolescentes, a levar bloqueadores de sinal de celular para evitar que órgãos de segurança fossem acionados. O manual ainda ensinava a detectar policiais durante os protestos. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Arthur Dian, esses grupos tinham cerca de 8.000 participantes e pelo menos 600 dos quais da capital paulista, dos quais pelo menos 600 da capital paulista. Não sei se está mal escrito isso aqui, não sei. Tá. As prisões ocorreram na cidade de São Paulo, Osasco, São Caetano e Botucatu. O grupo, de acordo com a CSP, não tinha motivação política e seria contra governos em geral. Eles querem a chamada liberdade e não querem ser governados por ninguém, uma ideia um pouco absurda, disse Dian. As investigações foram conduzidas pelo setor de inteligência, o que é mentira, tá? Eu já vou mostrar isso daí. Os apreendidos ou detidos na operação segunda-feira são em sua maioria jovens e têm entre 15 e 30 anos. Peraí, o cara tem 30 anos, ele não é jovem, né? Segundo a SSP... Eu não sou jovem mais, né? Não, eu sei, você sabe. Então, vai ser o seguinte, cara com 29 anos... Ai, desculpa, eu só tava brincando de planejar atentado, né? Segundo a SSP, eles admitiram integrar os grupos quando foram abordados, mas disseram que o caso se tratava de uma brincadeira. Desce aí. Desce aí. Deixa eu ver o que é. Não nos mate. Porra, é essa? O que é isso, cara? Aí vamos lá. Aí sai a foto da parada, né? Plano de ataque. Nada a ver pela lista que suspeitos são detidos. Desce aí. Ao menos 5 suspeitos foram detidos na Avenida Paulista, né? Em frente ao MASP. Um deles tinha 26 anos e foi preso em flagrante ao ser localizado com artefatos que seriam destinados à produção de explosivos tipo coquetel Molotov. Segundo o boletim de ocorrência, o qual o Estado não teve acesso. O registro aponta que, ao ser questionado pela polícia, ele disse que montaria coquetéis Molotov para se defender. O jovem estaria na posse de óleo de motor, 3 garrafas de vidro, pedaços de pano e isqueiro. Faltou isopor, tá? O isopor é importante para que, né, o líquido grude na sua pele. A defesa dele não localizada. Não foi localizada. Outros 4, 3 homens e uma mulher, foram liberados após prestar depoimento. Desce aí. Segundo o BO, eles portavam itens como sinalizadores, isqueiros e cartazes para o que diziam ser uma manifestação intitulada Manifestação Gen Z Acorda Brasil Fora Corruptos. Não tinham pauta nenhuma, mas eles queriam tumultuar, angariando pessoas para fazer manifestação e virar um tipo de atentado, né? Olha, esse delegado é conhecido, Oswaldo Nico Gonçalves. Do suspeito, tá. Desce aí. Trabalho de antecipação. No caso de São Paulo, ação dessa segunda-feira, trabalho de inteligência, tal. E aí a DC Cyber. Vamos lá. Põe aí a foto. Põe a foto da parada. Uma das fotos mostra esse cartaz da MBL lixo. A nova geração Z não apoia vocês, seus safados. Aí hashtag Gen Z. E a foto do Renan Santos ali, né?
Você tinha colocado a tela? Tinha. Eu tirei e coloquei de novo. E basicamente é isso. Eu vou te falar o que acontece, cara. Quando a gente vai se expondo politicamente, né? A gente vai se colocando sob esses riscos. A verdade é essa, tá? O lance é o seguinte, o Renan fez um vídeo e é verdade. Se a gente quer mudar o Brasil, a gente não pode ter medo dessa exposição, né? Não é a primeira vez que né, me ameaçam de morte, ameaçam minha família de morte. A gente tá vendo lá no Ceará o Comando Vermelho ameaçando a família do Pedrinho de morte, falando do horário que a mãe e a irmã deles saem de casa e chegam em casa, falando que iam estuprar a família deles. A gente viu a cozinheira lá do Ceará que foi morta porque não quis envenenar os policiais. O fato é o seguinte, cara, a verdade é que nós estamos sob, né, esse risco. Só que se a gente não fizer, ninguém mais faz. Eu sinto que se eu não fizer isso, eu já estou morto por dentro. De verdade, tá? Então, cara, a gente tem que fazer, eu não tenho escolha. Muita gente fala, cara, você não tem medo e tal. Eu tenho medo de ser irrelevante, cara. Eu tenho medo de viver a minha vida e não fazer aquilo que eu sinto que eu tenho que fazer, né? Então, eu poderia, cara, ir embora daqui, pegar todo o dinheiro que eu doei pra missão, ir pra outro lugar, fazer outra coisa, viver em outro país, falar outra língua, me adaptar a outra realidade, mas eu decidi ficar aqui e tentar mudar isso daqui. Vai valer a pena? Eu não sei, cara. Depende de você, inclusive, né, que está assistindo, né? Põe aí na tela. Pré-candidato à presidência sofre ameaça do CV, diz assessor. Renan Santos, pré-candidato à presidência, afirma ter recebido ameaças após denunciar CV no Ceará. Eu tava com ele, né, quando isso aconteceu. A gente tava lá indo numa pizzaria e basicamente começou a pipocar um monte de mensagem, né, no Instagram do Pedrinho e do próprio Renan, né, da galera do CV falando, a gente sabe que você foi pra tal lugar, que você vai pra tal lugar, é melhor parar. E a história é o seguinte, que a gente não vai parar, tá? Isso aqui ficou um recado, inclusive, pro Comando Vermelho, pro PCC, pro TCP, pro ADA, pro GDE, pra todas as facções, né, e pra todo esse grupo de virgens que querem cometer atentados. Se vocês fizerem alguma coisa com a gente, a nossa luta só vai crescer, tá? Não adianta. Vocês não vão parar a gente assim. Eu tô falando uma boa, não tô fazendo aqueles vídeos, vocês não vão me calar, não sei o que lá. Eu tô falando uma boa, cara, assim. A gente não vai parar. A gente já sofreu todo tipo de ameaça, cara. A gente já sentiu na pele não só ameaças físicas, mas ameaças institucionais, jurídicas. Né? Eu fui caçado, eu tô sem mandato, tô inelegível, perdi um monte de dinheiro em processo. O Renan já sofreu assédio jurídico pra caramba, assédio midiático pra caramba. A gente sofre com ameaça o tempo todo e a gente não parou até agora, cara. Então, não, cara, a gente não vai parar. Né? Não é isso que nos faz desanimar, tá? Sinceramente. E já que a gente tá falando disso, cara, é importante mostrar a diferença de postura, né? De quem não cede a esse tipo de pressão, quem acredita na sua luta até o fim e quem ameniza o discurso, né? Porque enganar as pessoas é fácil, você não precisa de fato fazer alguma coisa, enfrentar alguma coisa, é só se fingir. E eu acho que isso fica muito claro.